O que é o unicismo? Este dogma não tem origem na fé dos Netzarim. É mais um dos dogmas que surge no cristianismo protestante e atualmente um grupo que se intitula Nazarenos está tentando colocar uma roupagem judaica neste dogma para fazer com que este dogma cristão seja aceito como uma verdade judaica. E eu quero mostrar para você que os termos que os unicistas utilizam para corroborar o seu dogma não passa de mais um sofisma. Todo dogma que nasce no cristianismo e é difundido como uma verdade, ele tem que ser analisado à luz daquilo que a Torá nos ensina e que o Mashiach ensinou. Se ele não estiver alinhado com o que a Torá ensina e com o que o Mashiach ensinou, ele não pode ser considerado como uma doutrina, mas um dogma. E o dogma unicista precisa ser esclarecido à luz das Escrituras e dos termos utilizados por eles para tentar convencer-nos de que Yeshua é Elohim ou Maria. Vamos entender se isso de fato é verdade. Desde já, se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se aqui embaixo. Se você gosta do nosso conteúdo, o conteúdo deste canal é todo voltado para a fé primitiva, a fé dos Netzarim, naquilo que eles criam. Se você ainda não sabe, não conhece qual a fé primitiva, no que acreditavam os Netzarim, os primeiros seguidores do Mashiach, vou deixar aqui em cima, no card, um vídeo que eu falei sobre isto. E você pode conferir aqui para entender mais sobre a fé dos Netzarim. Os unicistas apelam para a Peshitta siríaca, utilizando a palavra Maria, Senhor ou Yah, ou Maria, Senhor, que confirma mais um dos falsos pilares unicistas, é Maria, que quer dizer Yahweh. Bom, a palavra aramaica Maria, que nada tem a ver com o nome latinizado de Miriam, conhecida como Maria. Curiosamente, existe essa versão Maria na Peshitta. O pequeno detalhe é que ela ocorre em referência a homens, aos seus senhores. Em aramaico, Marsei, Hashirim, Hashali, Atos, a raiz da palavra é Maria e Mar traduzido por Senhor. As letras Y, H, W, H, Ia ou Adoneno, Adon, Adonai e Elohim são substituídas por Maria ou Yah. Em aramaico, eu posso apresentar aqui as 4 letras Uresh, as letras Mem, Aleph e Yud. Não existe essa de Maria para fazer pensar que temos a junção de duas palavras, Mar, igual a Senhor, e Yah, que é a abreviação de Yahweh, querendo com isto dizer que temos o tetragrama, o que é falso. Maria poderia soar igual Maria, mas não há nenhum rei no final. Vejam como é que o tetragrama ele é construído. O Yud, o Re, o Vav e o Re. As pessoas tentam traduzir a expressão Maria como Yahweh, Senhor, simplesmente porque querem interpretar o aramaico como se fosse o hebraico. Este é o grande problema. No aramaico, o artigo vem após a palavra, ao contrário do hebraico. Como é que se escreve a abreviação do tetragrama Yah, Yud ou Yud e Re? Aleph, certamente. Yud e Re no final é o Aleph, o artigo no aramaico. Se esse Yah se referisse ao Eterno, seria escrito Maria, Yud e Re. No entanto, é escrito no final com Yud, então é Yalef, apenas um termo, que o que significa
o mestre, o Senhor. De repente, a forma aramaica para Maria se tornou Maria, sugerindo uma ortografia que não está realmente lá. Então virou moda alguns desses que se dizem crer no Messias Yeshua, que vieram do cristianismo com a cabeça cheia dos misticismos romanos, ao terem contato com a Peshitta aramaica, começarem a formular teorias mirabolantes e usando esse termo Maria como uma forma indicativa do nome do Eterno, tentando passar a falsa ideia de que o Messias Yeshua seja o próprio Eterno encarnado, que é o dogma fundamental do unicismo, uma doutrina tão perniciosa e satânica quanto a Trindade. Para dar mais crédito a esse falso ensinamento, eles usam de acréscimos, eles acrescentam junto à transliteração, o H, para favorecer a tese de que Maria é simplesmente uma forma enfática da palavra mar, que quer dizer Senhor. Pois esse Aleph, no final, é apenas o artigo para dar ênfase ao artigo definido, é apenas anexado ao final da palavra, em vez de no início, antes da palavra. Lembrando que isso aqui é aramaico, Maria significa o Senhor e Mar significa simplesmente Senhor, Maria igual a Senhor. O Messias é digno de receber essa honra de ser chamado de Senhor, dono, embora antes se usasse para outros senhores, reis e etc. E o Messias entre os homens, que agora é usado para ele, pode ser honrado com esse título. Lembre-me que, por exemplo, como relação à palavra do mestre Yeshua, certa feita falou que a ninguém chamasse de mestre, porque só um era mestre, ou seja, o Messias. Isso com relação aos homens. Então, embora haja muitos senhores, quer nos céus ou na terra, só há um e realmente o Senhor de verdade, o Messias Yeshua. E sobre Yahweh, o Eterno, nem há necessidade de comentar. O Eterno, Maria, era usado para se referir basicamente a Yahweh, único digno de toda adoração, de toda honra. Dos Ketuvim Netzarim, a Brit Hadashah, Aliança Renovada, vulgo Novo Testamento, em alguns textos o Messias é chamado de Maria, como em Matitiahu 28:45, por ser ele o Senhor mais alto entre os homens. Os estudiosos da língua aramaica compreendem que Yahweh, Eterno, é o Senhor do Mashiach. Lembrando que Yeshua foi feito o Senhor, Maria, pelo próprio Eterno, pelo que também Yah o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua o Messias é o Senhor, para a honra de Yah o Pai. Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11. Não há mistério nisso. O Messias foi feito Senhor, e se foi feito Senhor, é porque ele não é o próprio Eterno encarnado. Dogma dos que ensinam e defendem a Elohut de Yeshua. E sim, porque o Eterno constituiu o Senhor. Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Yah o constituiu Senhor e Messias, este Yeshua a quem vós sacrificastes. Atos capítulo 2, verso 36. O Messias Yeshua tem um Senhor acima dele, e este Senhor é o Eterno Yah de Israel. Em Siríaco, do Sinai, onde lemos, estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Maria, queremos ver a Yeshua. Aqui Filipe é reconhecido como Maria. Certamente, a ocorrência nessa passagem que Maria não é o equivalente restrito de Yeshua na Brit Hadashah. O que se pode dizer aqui é que na Peshitta, Filipe foi reconhecido como Maria.
Se Maria é estritamente a identificação de Yahweh, temos um problema evidente de identificação de Filipe. Curiosamente, tem-se na Peshitta da Brit Hadashah a ocorrência exatamente de Maria, mas sendo aplicado a homens comuns, conforme aparece em Atos 16:16. E aconteceu que, indo nós na oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Aqui é Maria. E agora, como fazemos? Se Maria fosse sinônimo de Yahweh, então não há explicação razoável para Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Yeshua, a quem vós enmadeirastes, Yahweh o fez Maria e Machia, pois não tem sentido dizer que Yeshua foi constituído por Yahweh em Yahweh. Se ali entendermos Maria como o senhorio dado ao Machia, o texto é harmônico. Mas se por Maria entendermos que Yeshua foi feito Yahweh pelo próprio Yahweh, o texto fica sem qualquer sentido. Quem ele era antes para somente depois ser feito Maria? Yahweh? Se ele foi feito, então em que momento não era Yahweh? Maria, feito carne. O uso de Maria, se entendido como um composto de mar, mas a forma Yah, o nome de Yahweh, a junção do tetragrama, destrói o propósito do uso de Maria. Pois se a ideia era manter Yah, oriundo do nome do Yahweh, ainda que em forma abreviada, por que não usar sua forma completa, Yahweh? Outro detalhe bem gritante da falha de reivindicação de Maria como praticamente o equivalente aramaico de Yahweh é que com esse viés tenha sido aplicado a Yeshua é o fato de nenhum judeu opositor do Mashiach, que por sinal eram muitos, haver taxado de idólatras ou blasfemos aquelas pessoas que teriam chamado Yeshua de Maria. Se Maria era o equivalente de Yahweh, é como se o fato houvesse passado completamente desapercebido de tudo e de todos em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Some-se a tudo isso o fato de nenhum dos renomados especialistas em aramaico apresentarem Maria como uma construção de mar com Iá, mas como um intensivo de mar que foi posto como substituto do nome do Eterno. Semelhantemente aos que os tradutores fizeram com Curios, a obra ou estudos que apresentam Maria como sendo composição de mar aramaico mais Iá hebraico se origina no meio de quem já acredita nisso. A conclusão é muito simples sobre o termo aramaico Maria. Conclui-se disso que o Messias Yeshua tem um Senhor acima dele. Logo, ele não pode ser o próprio Eterno, e que a palavra Maria pode também ser entendido como Yahweh, ainda que essa não seja a tradução literal, mas não exclusivamente. Assim, baseando nas escrituras Peshitta, não se pode afirmar que Yeshua HaMashiach seja considerado o próprio Yahweh Eterno, porque ele sim é filho do Eterno, e o Eterno está sobre ele. E com este shiur, queridos Haverim, o propósito de desmistificar esse dogma que tem sido introjetado na mente daqueles que saem do cristianismo, têm contato com a Peshitta e sem o conhecimento necessário se deparam com um líder que tem livros escritos afirmando essas insanidades. O nosso propósito não é causar discórdias ou polêmicas, mas o nosso compromisso é com uma techuvá plena, completa, o retorno para a fé primitiva, rompendo com qualquer dogma que advém do cristianismo protestante. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Desejo que o Eterno possa derramar sobre você uma brahá toda especial,
e que você possa, através do Ruach HaKodesh, ter o seu entendimento esclarecido para a glória de Hashem. Shalom, shalom.